Aí. Você consegue transmitir, mas não consegue gravar. Então, não sei também, a gravação sai tela preta. O que não faz sentido, mas... Tudo bem, tudo bem. Ok, estamos gravando aí. Tá, apareceu aqui uma mensagem. E alguém mandou mensagem no chat. Ok, eu preciso deixar o chat aberto, né? Porque... Boa noite. Boa noite, Edson. É verdade, Lucas. Belezinha? Faz sentido. Eu acho que eu consigo transmitir porque quando eu gravo, eu coloco ele só pra pegar a janela. Isso, exato. A Quando janela não eu... dá certo. Então. Mas eu acho que gravar pelo Zoom é melhor, porque como eu fico com a visualização do Não, 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 Instagram, não, 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 sim, mas o não dá. ponto que eu tava falando é gravar o do Instagram pra gente postar também no Instagram, entendeu? Ah, entendi. Faz sentido. Você está transmitindo a... Vamos lá, gente. Deixa eu falar um pouquinho. Acho que a gente tem só a Glaucia hoje de fora, mas eu vou explicar um pouquinho o que que é a Badico, por que que a gente faz esses encontros quinzenais, né? Primeiro, a gente aqui na Badico desenvolve aplicativos, desde a ideia até o aplicativo estar na mão do usuário. Nossa intenção não é só desenvolver, mas manter os aplicativos, então a gente tem muito uma pegada de DevOps, né? A gente brinca que é DevMainOps, que é desenvolvimento, manutenção e operação dos aplicativos, né? São essas pessoinhas aqui que fazem parte da Badico, né? O Gui é um deles, estou muito feliz de ter o Gui comigo, e na real, o Gui é meu parceiro nisso desde o início, né? Ele que foi parte da razão de tudo isso aqui começar, então agradeço muito, senhor Gui. Mas tem um mote aqui nesse slide muito legal, que para mim fala muito, que é o Ubuntu, né? Eu sou porque você é. A Badico é porque cada um aqui é quem é, né? Cada um aqui faz um papel incrível, então eu fico muito feliz. E hoje eu posso falar, Gui, a Badico é porque você é, sabe? Então sinta-se aí Obrigado. realizado com isso. Outra coisa legal é que a gente está espalhado pelo Brasil todo, né? Então, tem muitos aqui em São Paulo, mas tem gente até do Tocantins, né, senhor Edson? Outro lá no Espírito Santo, um na Bahia. Então, isso é muito legal, poder espalhar as oportunidades que estão aqui em São Paulo para todo o Brasil. Isso é uma missão muito, muito, muito importante para nós. E se você gostar do papo, gente, o Gui, hoje, né? Começando comigo, depois o Gui, a gente tem um podcast que para ser quinzenal, a gente não acerta muito, mas um dia a gente chega a ficar 100% quinzenal. Mas já temos 10 episódios publicados no Spotify, estamos para publicar o 11º, gravado o 12º, inclusive, isso é muito da hora. Gravamos Né? hoje. Exato. E tá atrasado esse slide, gente, na real tá no 6º episódio. Ô, No Lucas, 6º eu passei o capítulo. link, no chat, se você quiser abrir pelo link, tanto o Clube do Livro quanto o Badico Space. Perfeito. Deixa eu Tá no pegar. Whats também, se você quiser, no seu Whats. Então, outra coisa que a gente faz aqui na Badico, que é muito legal, especialmente para dev, é a questão do Clube do Livro. Qual que é a ideia do Clube do Livro? A gente está lendo o Clean Code juntos, né? Então, a gente lê e a cada 15 dias a gente discute o capítulo. Especialmente nessa semana, a gente vai usar 2 semanas para falar do mesmo capítulo, porque é um capítulo muito bom, objetos e estrutura de dados, é um capítulo que traz coisas fantásticas. A gente vai continuar ainda semana que vem. Então, se interessar por esse livro, que é fantástico, sinta-se aí convidado. E o outro é a próxima Badic Spaces, que também é desenvolvimento, né? É importante falar que a Badic Space não só fala de desenvolvimento, mas a gente também fala de desenvolvimento e é o tempo como principal. A próxima vai ser sobre testes em React, ou seja, testes no front-end, isso é fantástico. Para mim é sempre um desafio testar o front-end. Então vai ser bem interessante aí o tópico da próxima Badic Space. E com isso, convido o senhor, agradeço o senhor Gui e convido a assumir a cal. Nossa, eu tava vendo que também tá no... Ah, que legal. Eu preciso habilitar para eu dar screen sharing. Ué, que engraçado, eu te fiz co-host.
Tá falando aqui, Ué? host disabled por spam screen sharing. Eu acho que Estranho. você fez o Antônio, né? Eu tava vendo o Antônio como... Ah, eu fiz Agora eu errado, tio consigo. Antônio. Agora eu consigo. Boa. Foi mal, fiz Desktop errado, senhor. 2, eu tá aparecendo alguma coisa aqui. Espera aí que eu acabei de instalar o coisa, eu tenho que habilitar ele. Um segundo só, gente. Peço desculpa. Zoom. Habilitar. Ih, later. Deixa eu ver se eu consigo dar share agora. Share. Ok, consigo. Pronto. Vocês estão vendo minha tela? Só para eu saber. Sim. Sim. Sim, maravilha. Ok, o chat de vocês estão aqui. Eu só estou tentando limpar aqui minha tela para ficar tudo legal. Tá, eu já perguntei, mas eu vou perguntar para todo mundo. Todo mundo sabe o que é GraphQL? Todo mundo já mexeu com GraphQL? Tem alguém aí que já brincou? Tem algum conhecimento? Não faço ideia do que seja. Mas, gente, por favor, pode abrir. Se vocês quiserem, podem abrir o áudio também, não tem problema. Eu gosto que seja uma conversa. Eu não sou nenhum Master Tech gênio nisso aqui. Eu só mexi um pouco com Gatsby, legal. Vim pelo host. Obrigado, Sté. Mas eu também, há pouco tempo, eu sabia o que era GraphQL, né? Mas antes disso, tá, a maioria da galera conhece, né? Talvez a Glaucia não, e talvez a pessoa que esteja vendo no Instagram não saiba. Eu sou o Guilherme, eu sou de São Paulo, eu morava em Itaquera, aí, e eu mudei primeiro para Portugal para fazer meu mestrado. Eu fiz mestrado em engenharia de software, depois eu vim aqui para a Holanda. Hoje eu já é a segunda empresa que eu estou atuando, que é a Crump Hub, mas foi na Crump que eu vim para Crump trabalhar com GraphQL, sendo que eu nunca tinha trabalhado com GraphQL, eu só utilizava REST a maior parte do tempo, e me deram um desafio de criar uma camada de experiência, né? E foi aí que eu comecei a mexer com GraphQL diariamente. Eu sabia um pouco, sabia o conceito, mas nunca tinha trabalhado diariamente com isso. É uma coisa bem simples, vocês vão ver que no final você fala, nossa, isso é muito básico, é bem simples de usar, e vocês podem, tipo, não, beleza, o próximo projeto eu posso começar a fazer com isso. Eu vou até mostrar algumas coisas para vocês, se quiserem brincar com alguma coisa bem simples, só para saber como funciona e tal. Em 5 minutos você consegue colocar uma API funcionando e você já consegue fazer requests tanto no Postman, qual que é o software que eu uso? Altair ou o próprio Playground do GraphQL. Tá? Eu não sei, eu não estou com a live aberta, viu, Lucas? Quer dizer, eu estou agora, eu vejo que tem até pessoas respondendo, mas se você puder ficar Pode de deixar, eu olho fico para de olho mim lá. e ver Pode se tem deixar. alguma pergunta, se tem alguma coisa, você pode mandar, porque está aberto aqui no meu celular do lado, mas eu não tô 100% de olho, tá? Eu vou estar olhando aqui. Tá? E aí, se alguém tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, pode abrir no meio, e eu gosto mesmo que seja assim uma conversa. Se eu estiver explicando alguma coisa que tiver muito básica ou muito pesado, fala, a gente volta e eu explico, tá? Então, o GraphQL é uma nova, vamos dizer assim, uma maneira nova de poder fazer requests para as nossas APIs, tá? Hoje a gente está muito acostumado com os REST, certo? Que a gente faz get, post, put, certo? Esse método ele é muito orientado ao servidor, né? O GraphQL, ele de certa forma, ele é mais orientado ao cliente, tá? Eu coloquei aqui uma frase do próprio
do próprio site do GraphQL, quando você abre ele, tá aqui em inglês, mas eu posso traduzir para vocês, ele fala que o GraphQL ele é uma linguagem query. O que significa? Que você faz... como eu posso traduzir query? Alguém sabe qual a tradução de query? Consulta. Busca. Pronto. Então, é uma consulta simples. Então, vamos dizer que você... hoje, o que você usa em um REST, você simplesmente pega você tem um endpoint e você consome aquele endpoint, né? Você simplesmente olha para ele e consome, não importa, você só tem aquilo. Você sempre vai ter o mesmo retorno. A busca é diferente, porque você está buscando, né? Então, não é que, por exemplo, se você vai no Google, você coloca as informações e ele te traz uma informação que você quer, mas é a partir dos seus dados. Não seria legal se você fosse ao Google e você só pudesse pesquisar de certa forma, né? O query aqui significa isso, que você consegue pesquisar da forma que você quer. E é por isso que ele é mais voltado ao cliente, né? E hoje o cliente, quem é o mobile, é o web, e é esse cliente que define o que ele vai buscar, tá? Então, aqui tá uma frase que é The GraphQL is a query language for APIs and a runtime for filling those queries with your existing data. Então, é uma linguagem de busca, né, para a sua API, e ela responde num runtime, no tempo live, com seu dado existente, tá? Aqui tem GraphQL provides a complete and understandable descriptions of the data in your API. O que isso significa? Que quando você está criando sua GraphQL ou quando você está num playground e tudo mais, você já tem, quem está consumindo aquele GraphQL já tem todas as informações, toda a documentação daquela entidade. Então, eu consigo saber se aquele usuário tem nome, endereço, ou se ele tem full name, first name, last name. Você consegue já ler e maioria das vezes ele já tem documentação, tipo, explicando para que aquele field, para que aquela query, para que aquela mutation, tá? Gives client the power to ask for exactly what they need and nothing more. So, então, um dos pontos principais do GraphQL é você não fazer o overfetching, né? Então, por exemplo, eu tenho um usuário e eu só quero hoje, nesse request, eu só quero o nome dele. Então, você consegue só pesquisar o nome dele naquela query, sem pesquisar a idade, sem pesquisar de onde ele mora. Todas as outras informações que tem no banco, você não precisa, porque nesse momento você precisa fazer um request com nome, por exemplo, e você consegue fazer isso. Então, você evita alguns overfetching, por exemplo, eu quero o nome e eu quero a cidade dele, da onde ele mora, mas a cidade, o país estão em outra tabela. Então, de vez eu fazer como no REST é comum, eu primeiro requisito o nome e o ID, né? Eu requisito o nome da pessoa pelo ID e depois eu requisito para o outro endpoint a cidade. É bem simples o exemplo que eu estou dando, mas seria essa ideia, né? Então, eu procuro, esse ID, onde ele mora, ele traz as informações. Então, isso causa eu ter que fazer 2 requests, né? Em um GraphQL eu consigo simplesmente falar, eu quero um nome e eu quero a cidade da onde ele está. Então, eu consigo pedir esses dados de forma simples. Está sem som no Instagram. Ok. Ok. Makes easier to evolve over time. O que ele significa que isso? Eu tive esses tempos, uma coisa bem legal. Acontece muito de você ter uma API e depende muito de quem está fazendo e às vezes alguma coisa foi deprecada ou alguém mudou alguma coisa lá e aquele dado quebra todo um front-end, quebra todo um cliente, porque o back-end decidiu que não vai ser mais com underline, vai ser camel case esse S field, né? E o cliente já está esperando uma coisa, isso quebra assim totalmente.
E uma das coisas que eu vi essa semana foi muito legal, a forma que o GraphQL resolve isso. Ele continua com o seu field funcionando, só que você já coloca ele deprecated, já coloca ele como uma forma que ele não vai mais funcionar, né? E você consegue inserir seu novo field, né? O pessoal, algumas pessoas fazem até isso, né? Fazem até isso numa API REST, mas aqui no GraphQL já é uma forma já bem padrão de se fazer, e é algo que eu descobri recentemente, é bem legal. E, por fim, enables powerful developer tools, Playground e várias outras coisas que a gente tem, tá? Eu vou abrir aqui um exemplo, só porque eu falei o que é, né? Mas agora seria interessante você dar uma olhada o que eu estou falando. Vocês estão vendo aqui uma tela que é do Rick and Morty, Characters and Locations. Vocês estão vendo isso? Só para ver porque eu mudei de tela. Sim. Sim. Legal. Aí. Então, o que eu estava falando em relação... Gui, só um favor. Claro. Dá um zoom nesse texto aí, no que é focal. Isso, top, porque o pessoal do Insta vai conseguir ver. Valeu. Maravilha. Tá. Aqui eu tenho... Você tá... Boa. Aqui eu tenho um exemplo do que eu estava falando anteriormente, tá? A gente estava falando de queries, como fazer essa busca, né? Então, exatamente esse é um caso. Parece assim, tá, isso daqui parece um pouquinho confuso, mas o que eu estou pedindo aqui? Eu quero uma lista de characters, certo? Eu quero a página 2, que tem o filtro com o nome Rick, certo? Aqui é uma API de Rick and Morty. Não sei se alguém conhece o desenho, então, mas isso aqui é uma API do Rick and Morty. E aqui eu quero uma info com os counts, e eu quero o result com todos os names, tá? E aqui é outra tabela chamando location, e eu quero esse ID aqui, tá? Eu vou dar um request aqui, e se vocês vão ver... Opa, minha tela piscou. Ok, voltou. Aqui ele está trazendo todos os resultados, da mesma forma que eu estou pedindo isso aqui, tá vendo? Da mesma forma que eu estou pedindo essas informações, ele está me trazendo essas informações aqui, tá? Então, o próprio cliente, né? Isso daqui é um playground, né? Que o próprio Apollo ou o GraphQL, quando você desenvolve no back-end, já fornece essas informações para você, né? Você já fornece esse playground, você só habilita true ou false, tá? E aí você consegue brincar aqui, e depois, basicamente, quando você está desenvolvendo, basicamente você copiar essa query aqui e fazer um request para esse endpoint aqui. Então, você tem um endpoint com uma query, e você consegue ter todas as informações que você quer. E é só as informações que você quer. Por quê? Eu estou aqui só buscando o nome do Rick, certo? E se você ver exatamente aqui, ó, nesses docs, eu consigo ver que characters no plural, ele tem info e ele tem a info e o result, certo? Que tem dentro dele tem uma lista de characters que tem muito mais informações, né? Tem name, tem ID, species, type, gender, e eu consigo simplesmente aqui falar que eu quero agora o gender. Isso daqui é legal também, que eu consigo só vir aqui Ctrl Command Space. Posso interromper para dizer que isso é a coisa mais da hora do GraphQL? A autodocumentação? Exato, isso é um dos pontos bem interessantes do GraphQL. E aqui, ó, você quando está codando, né, você está gerando isso, você pode informar o que é essa query. Nesse caso, eu só tenho queries, eu não tenho nenhuma mutation, né? É um caso bem simples, mas você também tem mutations, né, que eu posso mostrar depois mais para frente. Mas isso daqui, para mim, é uma das coisas mais sensacionais, né? Porque você sabe que o species vai ser em uma string. Então, você consegue saber, o seu front-end, o seu mobile sabe exatamente o que você está colhendo de dado, tá? E você consegue utilizar isso da forma que você quer. Então, por exemplo, se acontece assim, quando você tem uma API e essa API não está documentada, e você fala, eu tenho um campo data,
E esse campo data vem em que formato? Esse campo data vai vir em ISO, ele vai vir em uma string, ele vai vir no modelo americano, vai vir no modelo brasileiro, europeu. Então, você não sabe como vai vir, e aqui você consegue ter toda a documentação, e é extremamente simples, tudo isso daqui é feito automático, então você não precisa... Porque ele é feito automático porque o GraphQL ele é baseado no tipo, então para você criar um tipo character, você já tem que definir o tipo, né, no próprio code, e ele vai vir aqui de forma... Então, vocês viram aqui que eu adicionei aqui o gender, e assim que eu clico, ele já vem aqui. Então, se eu quero apenas isso, eu consigo ter só essa informação. Aí eu consigo fazer filtros, fazer várias informações. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho locations ali, ou location. Okay. Então, eu tenho outras informações aqui. Então, name, type, dimension, residence, created. Todas as informações eu tenho. Tá? E aqui ele está falando, para você fazer essa query, você precisa de um ID. Tá? Então, você precisa passar essa informação, senão ele não vai funcionar. Eu posso até tirar aqui, vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Eu não testei isso, mas ó, ele já dá um return para você, né? Field location, argument ID of type ID is required. Então, você já sabe que quando você fizer algo errado, ele já vai mostrar. E é mais legal que geralmente a gente usa o playground, né? E quando você está aqui, você já sabe que você precisa de passar uma informação. E essa informação está detalhada aqui. E se fosse, por exemplo, não só um ID, fosse mais informações, você saberia aqui nos argumentos que aquela query, aquela pesquisa precisa de mais informações, precisa de mais filtros. E é muito simples depois você codar. Então, não tem aquela questão que acontece muito quando você tem uma API REST, de você sempre voltar para o cara do back-end, se não é você mesmo, e falar, cara, o que é isso aqui? O que eu preciso para cá? Ou, tipo, por que isso daqui não está funcionando? Porque você está vendo, eu senti faz um mês e pouco, vai fazer 2 meses, que eu estou trabalhando basicamente com GraphQL todo dia, e eu vejo que eu não preciso muito ter contato com o pessoal do back-end. Até que o nosso pessoal do back-end é bem lá atrás, né? Tem várias camadas. Então, eu tenho minha experience layer, e basicamente o contato com a minha experience layer. Eu não faço muito contato com o pessoal fora disso, tá? Então, voltando para cá, isso daqui é só para dar um preview para vocês sentirem o que seria, né, em relação a como eu usaria. Eu basicamente teria um endpoint e eu faria o request aqui, né? Depois eu mostro mais em relação a isso. Tem várias ferramentas, como sempre, para deixar mais fácil ainda, né, esses requests. Deixa eu ver. Ok. É isso mesmo. Então, qual que é a diferença do GraphQL para o REST? Principalmente em relação à arquitetura, como a gente já falou antes, a arquitetura do GraphQL ele é client-driven, então ele é mais focado no cliente. Então, você requisita o que você quer, quais informações você quer, você diz, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que venha dessa forma, eu quero nome, location e qualquer outra dado que você queira. Então, vamos dizer, aqui no data fetching, ele não tem a questão do overfetching, né? Você não precisaria fazer 3 requests diferentes para montar uma page. Você usaria basicamente e você já teria todas as informações. Vocês devem estar perguntando se isso demora, né? Geralmente não. Na verdade, porque você não está fazendo o overfetching, geralmente os que eu tenho trabalhado é com Go, então é bem rápido, mas tipo 200 milissegundos você já tem a resposta, 700 milissegundos você já tem a resposta, tá? E aqui, e o REST? O REST é server-driven, né? O servidor define o que você vai consumir, então você... Lucas, você mandou mensagem só para mim.
e não mandou para o pessoal. Eu acho que eles não viram. Tá escrito direct to me. Então, Sorry. Valeu. sem problema. O REST, ele é ele é server-driven, como eu estava dizendo, ele só respeita o próprio servidor, ele define o que você vai consumir, e não é você que define o que você quer, né? Ele é baseado em endpoints, então você tem milhões de endpoints, e é uma das perguntas que mais vem, qual que é o endpoint para tal coisa? Qual que é o endpoint para tal coisa? Aqui o máximo que você pode ficar é confuso, qual é a query que eu quero? Mas aí você pode ver aqui, eu queria query, qual que é o nome? Era character, alguma coisa. Pronto, você já tem a lista aqui, ó, todos os characters que você pode usar, entendeu? Todas as informações você já tem aqui. Então, é muito simples, porque ele já é documentado também. É claro que se você tem um REST endpoint bem documentado, você conseguiria usar isso. Vocês estão falando aí em relação do BFF, eu tenho no final, para a gente falar do BFF, como back-end for front-end, o Lucas chama de outra coisa, Best Friend Forever, mas qual que era o outro nome que você chamava, Lucas? Ixi, agora eu não lembro. Eu lembro que você falou outro nome, mas enfim. Mas no final eu vou falar um pouco sobre o BFF, que é justamente nisso que eu estou trabalhando esse último mês, tá? E aí, o REST, como todo mundo sabe, é um dado fixo, pronto, a gente já falou nisso, né? A GraphQL, se a gente for dizer, ele tem o REST é fácil, né? Eu considero fácil, pode ser que não, mas é simples a lógica. Se você está trabalhando só com um cliente, você sabe que é isso aqui, eu só preciso consumir. E se eu preciso de outra forma, eu normalizo esse dado e pronto. Né? O GraphQL, você vai ter uma aprendizagem, porque você vai ter que aprender essas queries, vai ter que aprender as mutations, né? Mas é médio, mas assim, em uma semana você já está sabendo o que fazer, já está aprendendo, vai ser mais em relação a domínio, contexto de domínio da sua empresa, do que contexto do GraphQL em si, porque basicamente você vai ter duas operações, que é o query e o mutation. Tem uma terceira, eu sinceramente nunca precisei usar ainda, que é o subscription, que ele basicamente é um WebSocket de informação. Então, você basicamente assina que ele é uma query de WebSocket e ele vai sempre te retornar o dado novo. É bem legal também, tá? Então, essa daqui é para ilustrar o que a gente estava falando anteriormente. Então, eu tenho aqui os meus posts, meus comments e meus authors, e um REST API ele vai estar sempre consumindo 3 endpoints, né? E no GraphQL eu tenho sempre um endpoint e eu consumo da forma que eu quiser esses 3 itens. E assim, o legal é que o meu mobile pode consumir de uma forma e meu web app pode consumir de outra forma. Então você não tem esse problema de tipo, mas o meu mobile precisava de tal informação. Cara, você pode colocar aquela tal informação dentro daquela entity do post e o web app só não vai consumir, entendeu? Então não tem esse problema, não tem essa confusão de tipo, então beleza, eu vou fazer um novo endpoint porque ele precisa de certa forma, que eu preciso construir um endpoint que responda exatamente o que o meu mobile precisa e uma que exatamente o meu front-end precisa. Aqui não, você tem todas as entidades e elas estando conectadas, né? Elas estão como chama? Foreign keys, estão todas conectadas ali, você consegue simplesmente conectar as informações. Deixa eu ver. Então, eu vou mostrar agora um pouquinho mais de código de verdade, para vocês entenderem. Deixa eu ver onde eu coloquei isso aqui. Ok. Então,
Ok, esse daqui é do Apollo Server. Deixa eu ver onde eu tinha colocado o outro. Ok, eu queria começar por esse aqui. Esse daqui, ele tá usando... Pode falar. Não, é que aconteceu um pequeno acidente aqui nos bastidores. E eu acho que o El foi jogado pra fora. O El, você tá por aí? Acho que o pessoal do Insta vai ficar fora um pouquinho, então. A gente... Mas pode seguir, Gui. Pode seguir com o conteúdo. Eu posso esperar um pouquinho. Se Não. a Gláucia disser que tá tudo bem, eu paro. O resto eu não importa. Brincadeira. Posso continuar mesmo? Eu vejo que tá live ainda. Pelo menos, ou tá Não, aqui no atrasado. Insta caiu, Gui. Caiu Aí, mesmo. Só tá atrasado o meu. Ainda tá falando sobre GraphQL. não, mas vai. Pode ir, Gui. Não precisa parar, não. A gente Ok. clica no back. A gente tá gravando Ok. de qualquer forma, vai dar pra postar no Insta depois. Pode seguir. Ok. Fechou. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E aproveita e aumenta um pouquinho aí, dá um zoom. Por favor. Com certeza. Pronto. Vocês se enxergam, legal. Ok, isso daqui é basicamente o start de começar um esquema GraphQL no Express, tá? Eu fiz esse daqui até com classes e tudo mais. Tudo bem, vai por aqui. Quem não está acostumado com classes não é um Angular Boy e não passa por aqui. Eu fiz isso daqui semana retrasada com Nest e simplesmente, assim, é legal, gosto do jeito que escrevem, mas é chato e confuso e você fica batendo cabeça porque em relação a classes que você não está acostumado a codar. Se você está acostumado a codar normal way do JavaScript, Express seria a ideia. Basicamente, o Express já tem uma lib chamada Express GraphQL. Então, vocês basicamente têm o Express aqui e mais essa lib. Isso daqui é o Mongoose. Esse código aqui não fui eu que escrevi, tá? Eu só peguei como exemplo. Mas isso daqui é o Mongoose. Então, isso daqui pode ser o Mongoose, pode ser Postgres ou qualquer outro banco de dados que você queira, tá? Isso daqui indiferente. Mas, basicamente, o que você tem para fazer para GraphQL é basicamente esse middle layer aqui. Você fala onde que vai ser o endpoint, passa o GraphQL HTTP e passa seu esquema. O esquema é as entidades, tá? É a forma que tá os seus dados, é basicamente isso. A gente chama de esquema aqui. E aqui o GraphQL é basicamente o playground. Aquele que a gente estava vendo é o playground do Apollo, que é outro tipo de servidor, e esse daqui é do Express GraphQL, tá? Esse daqui, se eu não me engano, é open source. Apollo, ele também é open source, mas geralmente o Apollo tenta tirar dinheiro de você de certa forma em alguns lugares. Então, eu geralmente gosto de utilizar as coisas que é dessa empresa aqui, The Guild. Tem coisas bem legais, depois eu vou falar um pouquinho sobre esse. Eu tenho usado os serviços deles para umas POCs que eu tinha feito, e eles têm infinitas ferramentas para você trabalhar com GraphQL, tá? Eu estou usando esse daqui, Tools, para fazer schema stitching, né? Mas, voltando aqui, basicamente é essa linha de código que você precisa, isso daqui é restante Express, tá? Essa linha de código que você precisa para colocar seu GraphQL em pé. Então, se você ver aqui, ele está importando esse esquema, certo? E esse esquema, ele está aqui, tá? Em um arquivo gigante, mas é só para a gente ter uma noção do que é um real code, tá? Se você vê, ele ainda está utilizando ECMAScript 5? 4? Olha, você tá usando Object. Que da hora. Do que você está falando? Desculpa, disso aqui? Isso é da Sim, hora. não,
isso daqui é do próprio GraphQL, tá vendo? Então, tô falando, você tá fazendo Object Notation, isso é da hora. Tem um modo de Sim. fazer de outra forma, Sim, entendeu? sim. Tem várias formas de você criar isso aqui, tá? Esse daqui é o modo mais simples. E assim, eu não recomendaria no final você seguir assim se você está fazendo alguma coisa grande, porque isso daqui pode ficar confuso. Eu ao menos não gosto. Eu gosto de outras formas que eu posso mostrar, que eu vou mostrar depois, que até tem a ver com essa área aqui, mas depois eu vou chegar nisso, tá? Mas esse daqui é o seu esquema, tá? É como você define de forma simples o seu esquema. Então tá. Eu tenho aqui os modelos, se vocês querem ler linha por linha aqui, os modelos do Mongoose. Então, isso daqui você não precisa informar, tá? Isso daqui é para o seu Mongoose, então é outra coisa. Mas isso daqui é o meu tipo, tá? Então, eu estou criando um tipo book, certo? Eu estou com essa variável book type, eu estou dando o nome, chamando book, e eu estou falando, olha, eu tenho esses fields, tá? Aquilo lá que a gente viu, que tem ID, que tem todas as informações, vem disso aqui. Vem disso aqui, porque eu estou falando GraphQL Type ID. Ele tem um name, ele é uma string. O gen, ele é uma string. Author, ele é do tipo author type, e aí ele tem mais informações. Essa ligação aqui é basicamente nossa foreign key, falando que isso daqui é desse tipo, e eu consigo fazer ligações dessa forma que eu tenho aqui. Tá vendo? Ó, isso daqui é um tipo location e eu consigo pegar minha location a partir desse character, tá? E aí, ele basicamente tem um schema e um resolver, tá? Então, eu tenho aqui o meu resolver, que ele tá falando, olha, pega todas as informações por ID desse item aqui, tá? Pronto. Basicamente é isso. Então, eu estou passando aqui, isso aqui é meu Mongoose, poderia ser uma string, poderia ser um tipo, poderia ser o que você quisesse aqui, mas isso daqui é o resolver dele, você está falando, olha, é daqui que vem essas informações, tá? É basicamente isso. Mas isso aqui é nada mais do que uma criação de fields, criação de tipo, tá? Tem formas que eu gosto de usar, que como o Lucas estava falando, que a gente está usando um objeto, mas tem formas de você criar como typing, como TypeScript e tudo mais, que chama Type GraphQL. Eu posso mostrar daqui a pouco sobre isso, quando a gente começar a falar de outros tipos. Tá, legal. Eu criei meu tipo, mas agora eu quero criar uma query, certo? Porque senão se eu não tiver uma query, as pessoas não vão saber o que elas podem fazer e ela só vai ter o esquema, que é basicamente isso aqui, certo? Ela só vai ter as informações, ela não vai conseguir fazer nada. Então, eu tenho que definir minhas fontes de pesquisa, tá? E aqui eu tenho uma pesquisa, nesse caso ele chamou book, pode ser get book, pode ser o que você quiser, tá? E ele está falando assim, ele é do tipo book type, então ele é desse tipo, tá? Ele tem que receber um ID do tipo do tipo ID no GraphQL. E aqui eu passo meus argumentos, certo? E aqui eu estou basicamente tratando essa informação com um Mongoose. Poderia ser, como eu disse, um objeto, retornando qualquer coisa. E aqui é a mesma coisa para o autor. Eu tenho um author type, ele está recebendo argumentos e ele está resolvendo aquela query. Então, o que a gente vê aqui, né, nesse characters, location e tudo mais, é basicamente isso. Ele tem um type dele, ele está recebendo o arguments dele, e ele tem um resolver. Esse resolver é um service, que você pode ser um Mongoose, ou você pode até mesmo chamar uma outra API, tipo, olha, eu quero chamar a API tal,
fazer todo um tratamento e depois dar um return com aquela resposta, tá? Inclusive, Gui, você falou Sim. que pode ser um objeto, né? Eu já fiz muito, eu começava, era prática minha, começava um negócio desse para passar para front. Eu colocava um objeto, o resolver ser um objeto fixo, porque eu virava um mock do GraphQL, porque Sim. aí o meu front podia trabalhar. Então, Sim, eu geralmente, quando eu estava começando, aprendendo, eu colocava basicamente um mock aqui dentro e passava isso para ver que estava passando, estava chegando e tal. É o que você vai fazer no começo. Não, nem começa, tipo, vou conectar meu Mongoose aqui, não. Tipo, faz funcionar, mesmo com mock, mesmo que você passe aqui. Eu já fiz bastante, que tipo, hello, Word. Porque senão dá azar, né? Então você tem que sempre fazer. É uma regra, senão você nunca vai aprender GraphQL. Eu aprendi isso nos primeiros meses de vida codando. Se você não fazer Hello World, nunca mais você aprende aquela linguagem. Ou você desiste. Não sei se todo mundo tem essa superstição, mas eu sempre faço. E é a mesma coisa aqui. Cadê? Essa aqui é meus feeds, né? Minhas queries. E essa daqui é minhas mutations, tá? É a mesma coisa, não muda muito. Você basicamente tem os argumentos e tem o seu resolver. Basicamente isso. E aqui, nesse caso, ele está criando, como a gente está falando aqui de objetos, você está criando um novo objeto do tipo autor, e você está passando aqui o autor e pronto. Esse autor aqui é do Mongoose, tá? Antes que vocês achem que tem a ver com GraphQL, é do Mongoose que ele está criando o autor e está salvando ele no Mongoose, tá? É a mesma coisa, olha, é simples. Depois que você aprendeu isso, tipo, você consegue fazer basicamente tudo. O que vai te dar trabalho depois é seu resolver, né? Se você está fazendo algo simples, é basicamente isso aqui que você tem que fazer, mais nada. Se você está querendo fazer algo mais complexo, aí sim. Aí você vai ter aqui um service, né? Eu recomendo você separar isso, que é basicamente isso aqui. Você vai separar o seu service e você vai chamar aquelas informações, porque aqui você pode fazer o que você quiser, criar o monstro que você quiser, né? Então, pronto. Isso daqui é a forma simples da gente construir isso. Eu não sei se... Vamos fazer um teste aqui, porque eu não lembro se eu tinha rodado isso daqui. Estou rodando com o NPM. E você irritou os deuses da apresentação, hein? Eu irritei. Eu não me importo com eles. Ih, não vai funcionar. Cadê o server? NPM start. Claro que vai funcionar, rapaz. Você acha que não? Você acha que não? Você irritou os deuses. Vamos. Colocar arroz 4.000. Tá vendo que não funciona? Mas é porque eu não passei o barra GraphQL. Tá funcionando. Ei! Então aqui, nesse caso eu tenho um root query. Vocês notaram que esse daqui é bem mais feinho, mas é porque ele é open source. Esse daqui é do Apollo, então ele é mais bonitinho. O Apollo também é open source, tá? Mas eu comecei a criar um pouquinho de aversão por eles, porque eles são open source até o momento que eles conseguem depois te vender alguma coisa. Então eu fico não gosto disso. Pronto, aqui estão minhas queries, tá vendo? Ó? O book ID, o autor, os books no plural, né? Que eu estou aqui pegando todos. Então eu consigo facilmente fazer like query fecha books no plural, abro e aí eu quero name, certo? Vamos ver se funciona. Não vai funcionar porque eu não tenho Mongoose. Pronto, Lucas, agora você está feliz. Por que ele não vai? Por que ele não vai funcionar? Por que ele não vai funcionar? Porque a gente não está passando nada aqui. Então, se por exemplo eu fizer, eu só quero mostrar para vocês que realmente é bem simples assim. É algo que depois no final você fala, nossa, é só isso. Então, a gente vai passar um array e eu vou escrever assim name
My book. Ok? Então, se eu voltar, vamos dar um refresh aqui só para, como o Lucas disse, para não irritar os deuses da apresentação, porque eu não, a partir desse momento eu não sei mais o que está acontecendo. A partir desse momento eu não tenho mais controle. Mas o que é a vida sem um pouquinho de aventura? Tá, ele não vai querer me responder. Porque eu não tenho um resolver. Eu avisei, eu faço apresentação toda semana. Mas o que é a vida sem um pouquinho disso? Enfim, não vai funcionar aqui, mas a graça aqui seria uma forma bem simples dele retornar o name type. Você ia falar alguma coisa, Lucas? Não, tá certo. Pronto. Mas é basicamente isso. Eu consigo retornar essas informações a partir desse item aqui. Mas ele deu um erro aqui. Se vocês olharem, está me informando qual que é o que eu fiz de errado. Ok, Mongo. Ele ainda está reclamando da conexão do Mongo. Então é por isso que ele não está me retornando informações. Então tá, vamos fechar esse cara aqui. A gente não quer mais falar com ele, porque ele tá de mal com a gente. E aí, o que eu queria mostrar, essa é a primeira, cara, isso daqui é o primeiro passo, né? Depois que a gente montou isso daqui é bem simples, né? Você consegue fazer em algumas horas e você já consegue ter um entendimento de como isso funciona. E aí você começa a brincar. Mas tem formas muito mais rápidas ainda, se você quiser brincar e aprender como a query em si, se você não quiser, eu não quero mexer com o Express, não quero mexer com código ainda, eu só quero brincar com as queries e as mutations. Eu recomendo muito esse GraphQL aqui. Basicamente, o Rasura, você consegue realmente colocar isso daqui em 30 segundos. Se você clicar aqui, ele vai pedir basicamente para você logar. Vamos lá. Ok, já logou. Eu já tenho, por acaso, eu já tenho alguma coisa criada aqui, mas vamos no New Project aqui. Ainda tem Free Tier. Ok. Presentation. Create Project. Está iniciando, blá, blá, blá. E a partir daqui você já tem as informações e aí você consegue ter esse painel. E a partir desse momento você consegue conectar seu banco de dados, né? Você consegue conectar seu Postgres, seu BigQuery, qualquer outra coisa aqui que você queira e já ter a informação toda aqui. Eu vou mostrar até, eu não tenho problema com isso, eu vou mostrar um projeto que o Lucas sabe qual Heroku, que é até o projeto do Harvey. Se o Lucas não brigar comigo, se não tiver Não, de problema. forma alguma. O Harvey nesse estado aí já dá para mostrar. Ok, então eu vou abrir. Taylor. Não, eu só vou mostrar a base mesmo. Então, basicamente, é a mesma coisa, isso daqui é o Rasura. Isso daqui se coloca, como vocês viram, em 5 minutos você já consegue todas as informações. Aqui você tem um data com o seu banco de dados, tá? Nada mais do que isso. Aqui com Heroku e com Rasura, você coloca isso daqui super rápido, em 2 minutos você consegue colocar isso. Você cria sua base de dados aqui mesmo, você não precisa se preocupar. E a partir daí, ele já cria todas as informações para você em relação a mutations, a relação a queries, tá? E o que eu gosto mais do Rasura é que não tem em outros. Isso daqui, na verdade, é uma biblioteca que você baixa e você consegue instalar, tá? Mas ele tem esse Explorer aqui que você consegue ter todas as informações que mantém ali. Então, de vez eu ficar ainda aqui no meu Docs, tá ainda mais fácil para mim, porque eu tenho toda a lista das informações que eu posso fazer e eu consigo pegar todas as informações direto aqui. Deixa eu apagar essa mutation.
e eu consigo dar, e já traz as minhas informações, ok, pode reclamar, são as variáveis, ele já traz todas as informações aqui, tá? Então, tipo, é ainda mais simples, porque, ó, eu quero fazer um where agora, tá? Eu vou fazer um where aqui, week equal to 30, certo? Ele já vem aqui, é mais preguiçoso ainda, e ele já traz todas as informações. Aí eu quero aqui, ó, trazer TK week. É muito simples, tá? É muito simples fazer isso, e você já consegue ter uma noção. Se você quer, eu sei que aí no Brasil ainda dá. Obrigado, Sté. Beijo. Tchau, tchau. Se você quiser depois brincar depois, aí no Brasil ainda está um pouquinho cedo, dá para você curtir um pouco e fazer isso aqui. Em 5 minutos você tem, e você já tem a noção o que você pode fazer com um GraphQL. E o Rasura, se você ainda quer fazer outras coisas, você ainda consegue fazer eventos. Então, você pode colocar Chrome triggers, você pode chamar outras coisas a partir do Rasura. Você consegue fazer ações e tudo mais aqui no Actions, tá vendo? Ter suas próprias business logics, mesmo sem codar. Então, isso aqui você consegue chamar outros endpoints, validações e tudo mais, sem tocar muito no GraphQL, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que tinha mais alguma coisa. Não, aqui, ok. Antes de eu ir pro BFF, o que eu queria mostrar? Eu queria mostrar essa outra forma de se codar, tá? Esse daqui, ele está usando Type GraphQL. Eu particularmente prefiro, deixa eu ver se eu estou usando, esse é o repositório correto. Type. É isso daqui, pelo menos aparenta seja TypeScript, ok. Esse daqui é a biblioteca Type GraphQL. Ele deixa Type GraphQL. Cadê a definição dele? Pronto, não tem nenhuma getLine. Eles basicamente amam TypeScript e types, e eles fazem de certa forma que você, para mim, é mais visível. Talvez algumas pessoas não gostem, não acha legal dessa forma, mas para mim eu gostei, em classe e dessa forma, mas não é uma classe como se fosse no Nest, que você apanha para caramba para fazer as coisas lá, se você não está acostumado, mas ele deixa tudo bonitinho de forma simples para você ler, tá? Então, basicamente aqui ele está iniciando, a única coisa diferente é que ele está iniciando com o Apollo Server, de vez o GraphQL, que é a mesma coisa, tá? Habilitando o Playground True e o esquema, tá? Ele tem as definições de tipos, isso que é o que eu acho legal. Os tipos aqui, como vocês estão vendo, é uma classe. Eu estou falando que ele usa annotations, tá? Ele aqui está falando, ó, essa specification aqui é do tipo string, ela não pode ser nula, e essa daqui é o deprecated reason dela, tá? Então isso daqui eu consigo colocar todas as informações e tá bem claro, tá? Não que nesse tipo aqui você não consiga fazer. Você consegue fazer, tá vendo esse type aqui? Eu tenho outras informações, eu não lembro de cabeça agora. Aqui, description e todas essas coisas, você consegue colocar a descrição dela aqui, tá? Você consegue adicionar o que você quiser. Tudo você tem aqui. Só que a forma que ele me apresenta aqui, eu particularmente gosto, tá? Não quer dizer que isso é bom ou ruim, tá? É a forma que eu gosto, é outra forma de ser feita. Falou, até mais, Edson. Então aqui, ó, eu tenho meu field, ele vai retornar um int, né? Isso daqui são os tipos do GraphQL, só que nesse caso em relação ao type GraphQL, e tem todas as informações da mesma forma que a gente declarou lá do outro lado, tá? Esses basicamente são os meus tipos, tá?
E aí, como eu disse, eles são basicamente feitos em tipos, que são os esquemas, e resolvers, tá? E aqui o resolver aparentemente parece ter mais código e eu não ajudo porque meu VS Code é cheio de cores, né? Basicamente, eu tenho um resolver aqui, tá? Que é do tipo resolver interface. E eu tenho aqui a minha query. Minha query vai retornar um tipo receive. Ele pode ser também um array, como está aqui embaixo, e ele do tipo not nullable, tá? E aí ele vai receber um argumento do tipo string e vai aqui para o meu serviço. O meu serviço aqui, nesse caso, é basicamente esse item aqui, ele vem dessa, cadê? Create Respos, que é isso aqui. Tá? Que isso daqui seria o meu serviço, isso aqui seria meu banco de dados ou qualquer outra coisa que a gente queira usar, tá? Tanto chamar uma outra API, tá? É basicamente essa diferença, e eu gosto bastante, porque além de você ter isso aqui, ele tem uma coisa muito interessante. Se eu não me engano, essa forma aqui também tem, eu não sei fazer, mas tem uma coisa que eu gosto muito que para mim fica bem claro, que é esse field resolver. Então, essa classe vai sempre, retornar um recipe, certo? O recipe tem todos os seus campos, né? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um field resolver. Então, vamos dizer que o seu MongoDB, ele usa snake case, certo? Ou ele usa, eu esqueci, com um underscore no meio. Só que o seu front-end está acostumado com camel case, certo? O seu front-end só quer usar camel case. Então, aqui, você consegue fazer todos os filtros e qualquer informação que você queira para aquele único campo. Então, você tem um field resolver que vai resolver todas as informações. Então, até mesmo cálculos, nesse caso aqui, ele está fazendo um cálculo. Então, você tem um campo aqui definido no seu tipo, que ele vai fazer um cálculo com um campo com outro, né? Você consegue fazer nesse caso aqui direto. Você vai os seus argumentos é basicamente o retorno disso aqui. Esse retorno vai vir para cá. Nesse field resolver, você consegue pegar aqueles dois números e fazer qualquer cálculo, qualquer coisa que você queira aqui. Você consegue resolver campo a campo. Isso te dá uma flexibilidade para fazer qualquer coisa que você quiser, tanto mudar o nome da informação até brincar mais com ele, né? De qualquer forma, o seu retorno aqui, né? Ele tem que tá tipado, né? É interessante você tipado ele para você não ter problemas, né? Porque senão você retorna qualquer porcaria e pode te dar erro. Beleza, falou. Mas sim, eu acho muito mais elegante, assim, eu acho que essa é a palavra aí, tudo isso daqui realmente é muito mais elegante de se fazer. Eu olho isso aqui, eu gosto. Eu sei que várias shiny stuff aqui na tela e sim, você tem que usar anotações, tem que usar queries e tudo mais, mas essa forma, eu fiz POCs, eu fiz 3 POCs de formas diferentes, é a melhor forma que eu achei. Eu até brinquei com o Nest, e o Nest.js, não sei se vocês sabem o que é. Ele basicamente é não sei, ele é muito bom para scaffolding e tudo mais, mas ele é um framework, mas ele é muito baseado dentro do framework dele. Basicamente, eles usam as coisas do Apollo, as coisas do Type GraphQL, eles basicamente usam tudo dentro dele, mas você não consegue, pelo menos eu não consegui, né, utilizar o Type GraphQL, importando o Type GraphQL dentro do Nest. Tinha que se importar direto dentro do Nest.js, que eles têm as coisas, porque senão quebra, e eles têm nomes diferentes. Então esse field resolver, de vez de ser field resolver, era resolver field, só porque sim, só porque alguma decisão ou porque eles já tinham esse nome em algum outro lugar. Então são coisas que não me atraiu tanto, e eles são sempre baseados em classe.
E quem está acostumado com isso, né? Quem está acostumado em fazer... cadê que estava aqui? Era esse? Era esse. Cadê o Books? Onde está o Books? Perdi. Simple Book. Aqui. Quem está acostumado a fazer model providers e tudo isso daqui, cara, beleza. Você já está acostumado com isso, segue nisso. É fish, não tem problema. Mas se você, cara, se você não usa, você usa JavaScript, vamos dizer, puro, ECMAScript e tal, segue de uma forma mais rebuscada que dá para fazer em relação a isso, ou segue com esse aqui. Outra biblioteca, que aí já é mais pesada também, você pode usar GraphQL Models, que é para deixar as coisas mais bonitinhas e você começar a criar módulos de esquemas, né? Também é da The Guild, eu gosto muito deles. Então você consegue criar, ele já começa a ficar um pouquinho mais diferente, né? A forma, eu não gosto disso daqui, de definir o type dessa forma, mas eu não acho tão bonito, ou como o Ítalo falou, elegante, não acho elegante escrever assim em string, né? Mas é uma forma legal de se usar. Mas basicamente, você tem essas formas de fazer o GraphQL, mas eles são sempre a mesma coisa. Você tem seu esquema, você tem o seu resolver e você consegue tratar o seu resolver de cada informação que você tem. É bem simples, acho que não sai muito disso. Depois que você caiu isso na sua cabeça, você fala, tá bom. Aí começam as complicações. Tá, eu quero fazer esse campo, mas ele precisa de tal coisa. Mas aí já não é mais o GraphQL, é o JavaScript que você tem que saber, é o conhecimento de domínio que você precisa ter. Porque o GraphQL, em uma semana, a minha opinião se você trabalhar a semana toda, você já está para falar, para dar uma talk aqui e falar e explicar para todo mundo o que realmente bem simples. E vou lhe dizer, eu gostei bastante, eu acho que é um dos pontos que sim, ajuda bastante para o cliente, né? Eu acredito que muita gente aqui já teve problema com uma API REST de você não conseguir, receber milhões de dados, você tem que fazer milhões de API calls só porque você não tem aquela informação, tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que já faz uma hora que eu tô falando. Alguém tem alguma pergunta em relação ao GraphQL? Porque a partir daí eu vou escalar e vou em um conceito mais diferente, que é o BFF, que a gente estava falando, e ele vai sair um pouquinho, e aí eu quero mostrar como o BFF pode ser uma vantagem usar GraphQL no BFF. Alguém tem alguma pergunta aí? A outra palavra que você falou que eu usei para BFF não foi middle layer? Ela é uma middle layer. Ela é uma middle layer, mas não é. O que você tinha feito era do acrônimo BFF. Eu acho que foi a termo que você mandou Best pro... Front-End Friend. Best Front-End Friend. Ok. O nome oficial é Back-End for Front-End, mas você não acha legal esse nome, mas é isso. Mas sobre o GraphQL, alguém aí tem alguma pergunta que eu posso tentar resolver? Não quer dizer que eu saiba tudo, mas... Não? Não? Acho que tem não. Poxa, Fábio, você vai ter que sair bem na hora legal. Mas sem problema. Vai ficar gravado. Rapidão. E aí, galera? Opa. Assim, eu acho que isso não tem tanto a ver com GraphQL em si, mas uma coisa que está me deixando na dúvida é como seria a parte de autenticação, sabe? Se tipo, assim que eu estou muito acostumado com o Express, né, que tem os meters e tal, isso é bem transparente, né, quando faz os endpoint REST e tal. Tem um jeito já bem mais tranquilo de fazer ou é um jeito mais chato? Ou tem algum exemplo, alguma coisa assim sobre isso? Não, eu não tenho nenhum exemplo porque no momento eu não trabalhei com nenhuma autenticação,
mas, por exemplo, É bem aqui, easy, na real. é Porque, tranquilo. porque Pode falar. o que acontece? Você pode ter o tipo lá, que é o autenticador, né? E aí você tem, é como se tivesse dois endpoints, né? Um endpoint protegido e outro endpoint, entre aspas, desprotegido, né? Que seria para autenticar a pessoa, né? E aí o seu endpoint desprotegido, ele tem o middleware do Express ou do outro que vai checar o token no header, né? Sim, Então o mecanismo é exato. bem parecido. A diferença, Ítalo, é que você tem dois endpoints praticamente. Não são bem endpoints, mas são dois resolvers, no fim, dois master resolvers, né? Sim. O GraphQL, essa coisa de... Abre aí a documentação, Gui, que tem query e mutation. E- Não, eu digo do GraphQL mesmo, qualquer documentação. você quer ver o código, é isso? O Você quer ver o GraphQL, código? Ok, tá aqui. Pronto. Não, eu digo interface que tem a doc, sabe? Que tem a documentação. Aqui tem a doc. Ok, é Isso. isso. Aí, isso. Se vocês olharem, tá vendo esse queries aí no fim, no coisa? Na ponta? Isso é um Uhum. tipo, o queries. Se tivesse mutation, teria mutation. Então tem um tipo queries e o tipo mutation. No fim, são tudo tipo. E aí Sim. o que eu vejo o pessoal fazer é queries public e queries private, entendeu? Você tem Sim. esse tipo no separado. E para cada um deles vai ter um validador, um middleware diferente. É mais ou menos isso que eles fazem. O que que a gente faz, né, no meu caso, tá? O que a gente tem lá? A nossa experience layer, ela chama outra camada, que essa camada chama milhões de outras camadas, tá? Nesse caso, a gente tem nossos headers, tá? Se o header não estiver aqui e você não estiver com a sua API, tem coisas que nem aparecem aqui, tá? Se o Apollo, ele é cached, tá? Então, às vezes você vai ver isso daqui, tá? Porque você já teve acesso, mas se você não tiver informações com seus headers, não tiver informações com as suas, não adicionar as suas informações, sua API key, ele não vai te retornar, porque o próprio GraphQL, eu estava tentando achar aqui, eles têm uma forma de tratar isso. Era um desses produtos aqui que ele basicamente tratava isso. E ele até tratava em relação à permissão. Então você poderia acessar aqui o character e não acessar a location. Não é um negócio difícil, tá? Não é um negócio do outro mundo, é um negócio já resolvido. Eu entendo a pergunta, porque agora todos que eu te mostrei é livre, né? Você basicamente está tendo acesso a tudo, né? E outra coisa, o headers aqui, da forma que a gente tem que fazer, agora que a gente vai falar do BFF, o headers aqui, nem é interessante que o seu BFF trate isso, né? O seu BFF vai pegar as informações, mandar para onde ele tem que ser, e ele manda esse header, né? Ele pode filtrar, né? Mas ele manda o header que é necessário para aquela call, para aquela API, e retorna. Se não retornar, ele traz o erro, né? Ele traz a informação, traz um erro aqui, a mensagem de erro, falando, olha, você não tem autorização para acessar essa informação, tá? Uma das coisas que eu, particularmente, quando eu comecei a trabalhar com GraphQL, e eu achei bem esquisito, é que ele te retorna um 200, mesmo quando tem erro, tá? Então, você não pode... Quando você está usando Apollo ou hooks, eu uso CodeGem e tal, que eu uso uma hook, aí ele me retorna já falando, isso daqui é erro, e aí eu consigo saber e tratar. E aí você tem que utilizar outras ferramentas, né? Porque ele sempre vai trazer um 200, tá? Uma das... não sei se resolveu a sua pergunta. Não, resolveu. Valeu, top. Massa. Tá, eu vou entrar em um pouquinho aqui em relação ao BFF, que eu não vou mostrar, infelizmente, eu não vou mostrar código nessa parte, mas o que é o back-end for front-end?
Hoje, possivelmente, muitos de vocês tratam com muitas APIs, né? Vocês conversam com muitas coisas, vocês puxam a informação de um lado, puxa de um outro e combina, e muitas vezes isso ou está tudo em um back-end, né, que faz essa parte, e aí tudo bem, ou muitas vezes está no seu próprio front-end. E essa lógica, que é interessante retirar essa lógica, né, trazer essa lógica para um servidor que vai tratar todas as informações, e ser o seu cliente ser um cliente que vai trabalhar apenas com front-end e consumir esse BFF. Então, esse BFF, você trabalhando essas informações aqui, tá? Então, por exemplo, que a gente estava mostrando aqui, esses types, ele está trabalhando todas essas informações e ele está resolvendo as suas queries, né? Os seus serviços. Então, eu gosto mais desse aqui que ele está separado. Então, isso aqui chama meu serviço, né? E aí, meu serviço tem as informações. Então, aqui, eu posso vir aqui e no Google trazer informação X e no Yahoo Finance e trazer outra coisa, combinar e retornar essas informações, tá? E aí, ele basicamente está fazendo isso daqui, né? O seu BFF está tratando as informações para que o seu cliente não tenha que entender o que está acontecendo, né? Não tenha que entender que existem 10 mil camadas, 10 mil APIs diferentes. Ele entende uma API, ele só conversa com um endpoint, que é o seu BFF. E por que eu falo, putz, eu vejo a vantagem de usar um BFF com GraphQL? Porque, né, nesse caso, esse BFF ele consegue simplesmente trazer as informações que ele queira. Tudo bem que esse BFF ele está sendo criado para o cliente, né? Ele está sendo criado para esse aplicativo. Mas, de qualquer forma, você consegue tratar desculpa. Você consegue tratar seus dados e ter as informações que você quer em relação àqueles dados para o cliente. O cliente ter as suas próprias informações. Então, hoje, na empresa, e o meu desafio na empresa que eu fui agora, é basicamente para construir esse BFF, e eles têm outras camadas ali, e a ideia é construir o que eles chamam também de experience layer, né? A camada de experiência do meu cliente, né? Então, eu tenho essa camada aqui, que eu vou chamar as informações dessa API, de outra API, de outra API. A graça do meu é que todas as APIs lá já são GraphQL, né? E uma das coisas que a gente fez que eu acho sensacional é chamado de scheme stitching, que para lançar o projeto rápido, para ter isso daqui rápido, como eu tenho tudo aqui em GraphQL, stitching é de stitch, de costurar, de juntar, né? Então, o que a gente fez foi, em uma semana, a gente fez vários POCs, porque a gente queria saber com qual coisa a gente queria fazer e tal, mas o core das coisas era basicamente fazer um stitching de todos esses endpoints que a gente tinha, que já eram em GraphQL. Ele consumia essa informação e printava o meu... GraphQL Schema Stitching. Ele printava as minhas... todos os meus subesquemas em um esquema principal que eu poderia consumir. De vez eu ter vários endpoints, vários GraphQL endpoints, eu teria um endpoint só que basicamente iria me mostrar todas essas informações. E é legal que o Ítalo fez a pergunta do autenticação. O cliente não muda nada. O cliente já trabalhava com esses no meu caso, dois GraphQL diferentes, que são tenants, né? Duas áreas diferentes. E ele
já estava funcionando. E quando a gente fez um teste de adicionar essa camada, para o cliente não mudou nada. Para o cliente não muda absolutamente nada, porque ele vai continuar mandando o header, vai continuar mandando as informações, e esse cara aqui só vai subpassar para essas informações e trazer de volta. Beleza, você está criando mais uma camada, né? Que pode demorar e tudo mais. Tem sempre o drawback aqui, né? Mas como a gente queria criar o nosso BFF, que no final ele vai ser realmente o BFF, ele vai fazer tudo que o cliente precisa, e não porque esses subesquemas são esquemas fora, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o esquema que a gente estava vendo do Rick and Morty. Tem um esquema de, sei lá, X, tenho até esse exemplo aqui, que ele está pegando os casos de Covid, só que ele está combinando também a população de cada país. Então, são totalmente APIs diferentes que ele está combinando e está trazendo em uma única API para você, que você pode gerar e construir suas informações. Tá? Então, isso tem uma vantagem muito legal, porque o cliente não precisa saber de tudo que está acontecendo. Então, esse conhecimento de domínio, principalmente para alguém novo que está chegando no time e tudo mais, ele não precisa escutar isso, ele não precisa saber, tá, PA e tal, blá, blá, blá. Não, ele só precisa que ele precisa consumir o seu BFF e ele consegue sozinho vir aqui e descobrir qualquer coisa, sabe? Tipo, exatamente. Ele se adequa ao que você precisa. E o stitching, né? No meu caso era o stitching, porque eu já estava trabalhando todo mundo estava trabalhando com GraphQL. É fácil, é muito fácil. São, sei lá, 10 linhas de código para você fazer. E esse daqui é do GraphQL Tools. Cadê aqui? Eu acho que eles têm umas... Aqui, ó, pronto. Eu tenho esse esquema, tá? Ele não está pegando de fora, não está pegando um remoto, né? Então, pegando esse próprio esquema e pegando esse esquema aqui, tá? E aí, o que ele está falando? Olha, tem esses dois esquemas aqui, junta eles. Esse daqui é o caso simples, né? Que eu não estou pegando remoto, né? Mas eu também posso pegar esse esquema de um item remoto, de fora do que eu tenho aqui. Então, ele aqui, ó, por exemplo, esse é o caso, que ele faz um introspection, né? Ele vai ler todo esse esquema desse GraphQL e vai trazer essas informações para cá. Olha, eu tô chateado com vocês porque meia-noite aqui vocês estão me deixando sozinho, tá? Dona Renata, meia-noite aqui. Não fala assim não, Gui, eu Olha, preciso ir. meia-noite aqui, tá? Minha esposa está sozinha dormindo na cama e eu estou aqui. Ó, em minha defesa, eu vou buscar o pequeno. O pequeno precisa ser buscado, sabe? Não precisa, deixa lá. Ele precisa de um trauma na vida dele. Ele precisa de um trauma na Vai vida ficar dele. por último. Ele precisa de um trauma. O que é uma criança sem trauma? Boa noite, gente. Boa noite, Rê. Tchau, tchau. Então, isso daqui ele faz um introspection e pega todas as informações desse remoto e publica para você. Nesse caso, ele não está, eu acho que ele não está. Não, ele não está pegando mais informações, mas ele consegue fazer isso com vários stitching esquema diferentes de vários lugares, tá? Aí você fala, porra, legal, mas minhas APIs não estão só em GraphQL. Tem outro que é muito legal, que é esse GraphQL Mesh. Eu não brinquei com ele ainda, tá? Mas ele faz exatamente... Esse daqui é do GraphQL Mesh. Se a gente ver aqui os docs dele, eles consomem o que você quiser, na real, né? Eles conseguem consumir qualquer informação que você precisa e eles fornecem um só GraphQL, em só uma informação. Então, se você for ver aqui no código, deixa eu voltar aqui, try it live. Eu estava brincando com ele esses dias. Vamos ver, vamos lá, Safari, você consegue. Então, pronto. Edit Sandbox. Não, é esse aqui. Não, já estava aqui. Pronto.
É bem, da forma que eu vi, tá? Até o momento que eu vi, é bem simples também. Então, aqui, pro GraphQL, você não tem que fazer muita coisa, porque ele já tem um introspection, ele consegue ler quais são os tipos, quais são as informações, né? Uma API com endpoint, não, né? Você precisa declarar e colocar as informações que tem lá. Então, aqui no COVID, tá vendo? Ele está pegando COVID, e ele está pegando uma API pública, que é esse word pop, que ele está chamando aqui, e pegando a população, certo? Aqui ele está falando, olha, eu quero esse path, esse é meu base URL, esse é o path, eu estou chamando de population, então é isso aqui que vocês estão vendo aqui, é o método catch, e aqui está, vamos dizer, o mapa do esquema dele, tá? Então, se vocês virem CRC, blá, 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 aqui está a declaração do esquema dele. Tem várias informações, né? Ele está falando, ó, quando vem, ele vem em records, aí depois ele tem fields, tá vendo? Ó, ele tem um records do tipo array, que dentro tem items, blá, blá, blá. Então, é basicamente a declaração, tá? Eu não vim a fundo, mas o legal é que tem como você fazer isso. Então, para a gente fazer um BFF que responda o que a gente queira, mesmo que a gente não tenha GraphQL endpoints, que a gente não tem, é muito simples você, em uma semana, colocar um sistema que esteja rodando, que, claro, depois você vai implementar, vai customizar, vai deixar mais fechadinho, mas você consegue muito rápido levantar uma informação dos principais itens que você tem, sem afetar o seu cliente, sem afetar o principal, né? Aqui já começa a ficar mais complexo, que tá, beleza, agora eu quero ter um resolver para aquelas informações de forma detalhada, então eu quero trabalhar aquele dado, mostrar de certa forma. Então ele já tem um resolver definido aqui para outras partes. Se você olhar aqui no Mesh YAML, é basicamente um YAML. Você tem aqui, ó, não, desculpa, o additional resolver, tá vendo? E você trabalha aquele resolver da forma que você quer. Então, cara, isso daqui eu acho que é a minha paixão, assim, nesse último mês, de construir esse BFF, ter essa flexibilidade para fazer qualquer coisa, né? Então, por exemplo, vocês estavam falando aí do cliente da Zimo, e vocês precisam colocar alguma coisa live, vocês querem facilitar o cliente e utilizar GraphQL para o cliente, cara, criar um BFF server é muito simples, é muito rápido. Claro que é bom vocês fazerem POCs e testarem qual o que o time, né, vai se sentir confortável de fazer, né? Eu trouxe aqui o que eu sinto confortável de fazer com o Type GraphQL e tudo mais, mas você consegue muito rápido ter uma coisa funcionando que você já utiliza. Quando a gente criou o primeiro POC, e eu falei assim, deixa eu fazer um teste assim simples, vou fazer o meu cliente, de vez chamar todos os meus esquemas, chamar o meu BFF. E tudo funcionou sem nenhum problema, sabe? Tipo, um dia de trabalho, assim, que ainda que a gente estava pesquisando, porque se a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento, rapidinho estava feito, em 2 horas estava feito. E pronto. Já, tipo, falar assim, não, beleza, tá funcionando o meu BFF. Agora o que eu vou fazer mais, eu vou adicionando, entendeu? Deixa eu ver se tinha alguma coisa mais em relação a isso que eu queria mostrar. Eu pulei muito o Apollo. Muita gente, vocês vão ver muito tutorial em relação ao Apollo. Ele é legal, ele é massa, mas ele tem muito essa relação de enterprise e company. O que eles cobram que eu não entendi? Então, eles tem algumas áreas aqui que eu não entendo como eles querem, mas eles cercam que vocês têm que usar as coisas dele. Até que isso é legal saber. O GraphQL, esse time aqui, esse Scheme Stitching, era do Apollo, tá? E eles largaram porque eles decidiram ir para o Apollo Federation.
que eles criaram um outro chamado Apollo Federation, que é mais ou menos o mesmo conceito, só que e tem algumas áreas aqui que eles querem tanto, por exemplo, talk to expert e tal, eles querem se envolver mais na empresa para conseguir consultoria, dinheiro e tal. Então, isso, da forma que eles trabalham, eu fiquei meio assim, sabe? Então, assim, apesar de gostar e apesar, talvez, minha empresa fale, ok, não tem problema, né? Não, eu curti mais o trabalho dessa galera aqui. E se vocês Entendi. verem, eles têm muitas informações. Isso é preferência pessoal, né? Eu basicamente peguei um pouquinho de ranço deles, na verdade. Tipo, você vê, sabe? Tipo, porra. Não, mas eles estão certos, né? Eles precisam viver de alguma forma, Sim. Eu né? entendi o Mas, ponto. Eu não, entendi não, o ponto. mas eu curti e quanto mais eu tocava na comunidade desses caras aqui, eu me senti, vamos dizer assim, acolhido de certa forma. E eu acabei curtindo e levantando mais a bandeira deles. Mas o Apollo também é muito bom. E, na verdade, eu acho que eles têm um visual muito mais legal do que o Graphy. Então, tipo, mas eles têm algumas coisas aqui, algumas coisas que eles oferecem e tudo mais. Mas, enfim, Nossa, ok. eu não me senti acolhido assim dessa forma, tipo, tá bom, parece que vocês só querem me extorquir, sabe, no final. Mas, enfim, mas é muito bom o que eles fazem. Não tem discussão, é muito bom o que eles fazem. Até que essa parte do scheme stitching veio deles, né? Eles só largaram o projeto e como as coisas aqui também são open source, quem pegou foi a The Guild, né? Então, eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu tinha esse slide. O porquê usar o BFF, eu acho que já está um pouco respondido. É basicamente para facilitar o seu cliente, tem vários benefícios, né? Claro que tem alguns pontos ruins. É possível que, por exemplo, se você fizer em Node.js e tudo mais, pode ser que diminui a performance e tudo mais, porque você tem mais uma camada. Talvez se você fizer em Go, não sei, não acho que o Go vai sofrer para para responder isso. Agora, o modo de aplicar, é isso que eu estava falando em relação a esse código aqui. É basicamente tudo que você viu, tudo que a gente falou na talk inteira, a única coisa que você tem que mudar é seu service. Se você não quiser fazer nenhum stitching, se você quiser criar seu BFF do zero, né? Eu foquei bastante aqui no stitching, foquei bastante, tipo, vamos fazer isso já preparado do zero, né? Mas você consegue fazer um a um, né, cada item só fazendo o seu serviço, né, fazendo, como eu falei aqui, você chama o Google, chama o Finance API, combina tudo que você quiser e dá o return, tá? Você consegue fazer isso sem problema nenhum, tá? Aquelas formas que eu mostrei é uma forma como quando você já tem algo preparado, né? E é isso. É isso. Alguém Muito tem bom, senhor Gui, acho que alguma outra pergunta? Opa. agradecer os bravos que ficarei até o final. Foi longa, né? Não, Eu mas foi alonguei boa, foi boa. Você tocou em pontos legais. 1h30 que eu. Nossa, é bom, e teve muito código, acho que isso que é legal, né? A gente tem tido alguns que não tem tanto código, então tá top. Muito obrigado, senhor Gui. Tô Se cansado, eu vocês preciso tiverem dormir. dúvidas, acho que a gente pode fazer o seguinte, Gui. Para quem estiver Tá. assistindo isso agora ou até depois, a gente vai deixar umas caixinhas de pergunta lá no perfil da Badico. Não, E perfil, aí sim. depois você responde para a galera se Tá. surgir. Até fiquem à É, vontade de mexerem mais para frente e, enfim, entrar em contato com a gente. Não é não, senhor Gui? sim. Pode entrar no Instagram e tudo mais, me mandar mensagem, não tem problema, não. Eu tô livre para isso. Animal. Eu acho que é isso, senhor Gui. Vemos aí a galera Beleza. na próxima sexta-feira no Clube do Livro. Obrigado, gente.
Obrigado, Gui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Até mais.